Oi, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos continuar a nossa leitura do nosso livro Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Nós já estamos no nosso 13º capítulo, mas antes vamos lembrar do nosso último capítulo. Nosso último capítulo se chamava A Primeira Batalha de Pedro, né? No começo eles chegaram lá na mesa de pedra, que era uma clareira perto do mar, né? E daí quando eles chegaram lá com os castores, todo mundo ficou assim meio sem graça, com vergonha de Aslan, porque tava lá um monte de animais diferentes, né? E Aslan é uma figura muito assustadora, assim, não assustadora, mas impressionante, né? Aí o Pedro não queria ir e falou, vai Susana, vai você primeiro, primeiras damas. Ela, não, é você que tem que ir primeiro. Aí ele acabou indo. Aí eles conversaram um pouco com Aslan e tal. E daí Aslan mandou as meninas irem se arrumar com outras naiades, parece. Umas moças foram ajudar as meninas e Aslan teve uma conversa séria com Pedro. Foi mostrar o palácio pro Pedro e tal, onde eles iam ser rei um dia. Só que daí, de repente, eles começaram a escutar um barulho de trompa. E daí Aslan falou assim, ó, é a sua irmã que tá pedindo ajuda. E o que aconteceu é que os guardas da feiticeira, né, os lobos, né, estavam tentando atacar a Susana e a Lúcia. E ela estava até passando mal e tal, estava quase caindo da árvore. E daí outros guerreiros de Aslan tentaram ajudar, mas Aslan falou, não, deixem o príncipe conquistar o seu prêmio, né? E daí o Pedro foi morrendo de medo, se tremendo todo, mas ele conseguiu derrotar o lobo que queria pegar as irmãs dele, né? E daí, nesse momento, o Aslan declarou praticamente o Pedro o rei, né? Ele falou assim, falou primeiro para dar a espada para ele e ajoelhar, e depois falou, levante-se, rei Pedro, e aconteça o que acontecer, nunca deixe de limpar a sua espada. Foi assim que terminou o nosso último capítulo. Hoje o nome do nosso capítulo é Magia Profunda na Aurora do Tempo. Vamos ver o que isso significa. Depois de andar mais do que imaginava que alguém fosse capaz de andar, Edmundo parou. Parou por ordem da feiticeira, num vale escuro. Deixou-se cair sem forças e ficou imóvel, com a cara no chão, nem se importando com o que pudesse acontecer, contanto que o deixassem ali deitado. Tão cansado estava que não sentia nem fome nem sede. Agora, majestade, não adianta. Já devem estar na mesa de pedra, disse o anão desanimado. Talvez o lobo fareje onde estamos e nos traga notícias, respondeu a feiticeira. Aí o anão respondeu, boas é que não vão ser. 4 tronos em cair para véu, e só 3 foram ocupados? A profecia não vai se cumprir desse jeito. Que importância tem isso agora que ele chegou, falou o anão, se referindo a Aslan, né? O anão não tinha coragem de pronunciar o nome de Aslan na presença de sua senhora. Pode ser que não fique aqui muito tempo, e então cairemos em cima dos 3 em cair para véu, falou ela. Seria melhor conservar este como refém, disse o anão chutando Edmundo. Para que os outros venham salvá-lo, replicou a feiticeira com um ar desdenhoso. Então é melhor fazer logo o que se tem de fazer, falou o anão. Gostaria que fosse na mesa de pedra e não aqui. É o lugar adequado para essas coisas. Elas sempre foram feitas lá. Longe ainda está o dia em que a mesa de pedra voltará a servir para o fim que lhe convém, disse o anão. É verdade, concordou a feiticeira. Assim sendo, vamos à coisa. O que será essa coisa? Nesse momento, um lobo precipitou ao encontro deles rosnando. Estão na mesa de pedra com ele. Mataram o capitão Malgrim. Vi tudo escondido. Foi um filho de Adão. Fuja, fuja, majestade. Fugir? Disse ela. Isso nunca. Convoque todo o meu povo aqui. Chame os gigantes, os velhos lobos e os espíritos das árvores que estão do nosso lado. Reúna os vampiros, os duendes, os ogres e os minotauros.
Chame os vulpinos, as bruxas, os espectros e as almas dos cogumelos bravos. Vamos lutar. Ah, não tenho ainda a minha vara? Com ela não transformei os hostes deles em estátuas de pedra? Agora vá, tenho um trabalhinho a fazer na sua ausência. O bruto fez um sinal com a cabeça e deu meia volta e se foi. O bruto é aquele lobo, né? Ora, mesa não temos. Esperei. O mais prático é atá-lo ao tronco de uma árvore. Edmundo sentiu-se agarrado brutalmente e forçado a se manter de pé. O anão o amarrou fortemente a uma árvore. À vista de Edmundo, a feiticeira abriu o manto, deixando aparecer 2 braços nus, aflitivamente brancos. E só os viu porque eram mesmo muito brancos, mas não distinguiu quase mais nada. Tal era a escuridão que reinava. Prepare a vítima. O anão desabotoou a camisa de Edmundo. Pegando o menino pelos cabelos, puxou-lhe a cabeça para trás, forçando-o a levantar o queixo. Edmundo ouviu um ruído esquisito. Zzz, zzz, zzz. A princípio, não conseguiu perceber o que era, mas depois compreendeu que alguém estava afiando uma faca. E ouviu gritos que vinham de todas as direções. Ao repicar de cascos e talatar de asas, um grito agudo da feiticeira. Reinava em todo ao redor a maior confusão. Alguém o desatou da árvore. Vozes vibrantes e bondosas falavam com ele. Não sei se vocês entenderam essa parte, mas o anão amarrou Edmundo na árvore e tirou a camiseta dele, ergueu assim, e a feiticeira estava afiando a faca. Então o que ela queria fazer? Ela queria matar o Edmundo, para que os irmãos dele não pudessem salvar ele e os 4 poderem cumprir a profecia, tá? Resumindo, é isso. Só que daí deu um monte de barulho, chegou mais gente e alguém desatou o Edmundo da árvore. Alguém falou: deitem-no, dê-lhe um pouco de vinho, beba isso, coragem, isso não é nada. E havia outras vozes ainda. Quem agarrou a feiticeira? Ué, pensei que você tivesse agarrado. Sumiu depois que soltou o facão. Eu corri, mas fui atrás do anão, disse outra pessoa. Ah, então quer dizer que ela fugiu. E o que é aquilo ali? Ah, é só um tronco caído. Foi quando Edmundo perdeu os sentidos, ele desmaiou. Os centauros, os unicórnios, os veados, os pássaros, que formavam o batalhão enviado por Aslan no capítulo anterior, puseram-se a caminho, de regresso, voltando, à mesa de pedra, levando consigo o menino. Mas teriam ficado se pudessem ter visto o que aconteceu em seguida no vale. O silêncio era absoluto. A lua começava a brilhar. Se você estivesse lá, teria visto o luar banhar um velho tronco de árvore e uma rocha arredondada. Retorto. O tronco era parecidíssimo com um homem baixo e gordo, agachado no chão. Veria o tronco caminhar ao encontro da pedra, e a pedra sentar-se e começar a conversar com o tronco, porque eram muito simplesmente a feiticeira e o anão. Fazia parte dos poderes da feiticeira dar às coisas a aparência daquilo que não eram. Tivera bastante presença de espírito para fazer uso deste dom no instante em que o falcão lhe soltou das mãos. Desculpe, facão, tá? Alguém tirou o facão dela e ela já usou a magia. Tava muito escuro, né? Quando as crianças acordaram na manhã seguinte, tendo dormido na barraca sobre boas almofadas, ouviram a senhora Castor dizer que Edmundo estava a salvo e fora trazido para o acampamento altas horas da noite. Conversava agora com Aslan. Tomavam um café e saíram todos. E viram Aslan e Edmundo passeando, lado a lado, sobre a relva úmida. Não é preciso dizer para você, e é fato que ninguém ouviu, o que Aslan dizia. Fique sabendo que foi uma conversa da qual Edmundo jamais se esqueceu. Quando os outros se aproximaram, Aslan voltou-se e, acompanhado por Edmundo, foi ao encontro deles. Aqui está
o quarto filho de Adão. E bem, não vale a pena falar do que aconteceu. O que passou, passou. Edmundo apertou a mão de todos, repetindo: desculpe. E cada um respondia para ele: deixe isso para lá. Todos queriam dizer alguma coisa, para que não ficasse a menor dúvida de que estava tudo certo outra vez. Alguma coisa muito natural e trivial, mas ninguém conseguiu lembrar de nada para dizer. Mas não tiveram tempo de se sentirem embaraçados. Um dos leopardos chegou a dizer para Aslan: Senhor, aí está um emissário inimigo que implora audiência. Audiência é tipo, ele quer falar com Aslan, tá? Então é um inimigo, alguém mandado pela rainha. Aí Aslan respondeu: mande-o aqui. Daí a pouco, o leopardo voltou com o anão da feiticeira. A que vens, filho da terra? Perguntou Aslan. A rainha de Nárnia, a imperatriz das ilhas desertas, deseja salvo-conduto para vos falar sobre um assunto que tanto interessa a vós como a ela, disse o anão na ponta da língua. Um salvo-conduto é assim, eles estão em guerra. Ela quer a garantia de que, quando ela for falar com Aslan, ninguém vai tentar matar ela, tá bom? Ah, rainha de Nárnia, disse o senhor Castor, mas é muito cara de pau. Calma, Castor, disse Aslan. Todos os títulos serão restituídos a quem tem direito. Não vale a pena discutir por enquanto. Então voltou-se para o anão e disse: diga a sua senhora que o salvo-conduto está concedido, sob a condição de ela deixar a vara mágica debaixo daquele grande carvalho, que é uma árvore, né? Aceita a condição, 2 leopardos acompanharam o anão para ver se tudo seria feito conforme o combinado. E se ela transformar os leopardos em estátua de pedra, murmurou Lúcia para Pedro. Acho que os leopardos tiveram a mesma ideia. Estavam completamente arrepiados, de rabo em pé, como um gato na presença de um cão estranho. Não tenha medo, cochichou Pedro. Ele sabe o que faz. Pouco depois, era a própria feiticeira que aparecia no alto da colina, dirigindo-se sem hesitar para junto de Aslan. Os 3, que nunca a tinham visto, sentiram um frio na barriga quando a olharam de frente. Alguns animais começaram a rosnar. Embora fizesse um sol magnífico, todos se sentiram gelados de repente. As únicas pessoas que pareciam estar absolutamente à vontade eram Aslan e a própria feiticeira. Estranho espetáculo. Um rosto dourado e um rosto nevado. O dourado era do leão, né? E nevada que ela tinha a pele muito branca, né? Tão perto um do outro. Não que a feiticeira olhasse Aslan bem de frente. A senhora Castor não deixou de reparar nisso. Ah, um traidor aqui, Aslan, declarou a feiticeira. Todos os presentes entenderam, mas Edmundo, depois da conversa pela manhã e tudo mais, não deu bola nenhuma. Continuou simplesmente a olhar para Aslan. Estava esnobando a feiticeira, e com razão. Não foi bem a você que ele ofendeu, disse Aslan. Já se esqueceu da magia profunda? Perguntou a feiticeira. Digamos que sim, replicou Aslan, solenemente. Fale-nos da magia profunda. Falar-lhe da magia profunda? Eu? Disse a feiticeira, numa voz ainda mais aguda. Falar-lhe do que está escrito na mesa de pedra aí do lado? Falar-lhe do que está escrito em letras do tamanho de uma espada, cravadas na pedra de fogo da montanha secreta? Falar-lhe do que está gravado no cetro do imperador de Alemar? Se há alguém que conhece tão bem quanto eu o poder mágico, e a que imperador sujeitou Nárnia desde o princípio dos tempos, esse alguém é você. Sabe que todo traidor por lei é presa minha, e eu tenho o direito de matá-lo? Ah, disse o senhor Castor. Já estou entendendo por que foi que você se arvorou em rainha. Tipo assim, se autodeclarou em rainha.
Você era o carrasco-mor do imperador. Calma, Castor, calma, disse Aslan, em voz baixa e arrastada. Portanto, continuou a feiticeira, essa criatura humana me pertence. A vida dela me pertence. Tenho direito ao seu sangue. Então venha bebê-lo, se for capaz, disse o touro, que tinha a cabeça de homem. Seu débil mental, disse a feiticeira com um riso de fúria que era quase um grunhido. Está tão convencido assim de que o seu senhor pode me privar dos meus direitos pela força? Ele conhece bem demais a magia profunda para atrever-se a isso. Sabe que, a não ser que eu receba o sangue a que a lei me dá direito, toda a terra de Nárnia será subvertida e perecerá em água e fogo. Ela está falando de uma espécie de praga, né? Se ela não ter o que ela tem direito, que seria o sangue do Edmundo, de algum jeito Nárnia acabaria por desastres, entendeu? Oh, Aslan, sussurrou Susana ao ouvido do leão. Não podemos nós... Quer dizer, isso não vai acontecer, não é? Não se pode dar um jeito nessa magia profunda? Enfrentar o poder mágico do imperador? Aslan voltou-se para ela, olhou para Susana, né? Com o rosto ligeiramente carregado. E ninguém mais tocou nesse assunto. Edmundo fitou Aslan o tempo todo. Sentiu-se sufocado e perguntava a si mesmo se devia dizer alguma coisa. Compreendeu que não devia dizer coisa nenhuma. Só esperar e cumprir com o que lhe fosse ordenado. Afaste-se, disse Aslan. Preciso falar a sós com a feiticeira. Foram momentos terríveis, de longa espera. Que estaria o leão a combinar? Lúcia disse apenas, Edmundo, e começou a chorar. Pedro, de costas para os outros, olhava o mar distante. Cabisbaixos, quer dizer, tristes, os castores davam a mão um ao outro. Os centauros nervosos batiam os cascos no chão. Por fim, todos se acalmaram, e foi um silêncio daqueles de ouvir o zumbido de abelha, esvoaçar de passarinho e sussurrar de brisa na folhagem. E a conversa ainda continuava. Finalmente ouviu-se a voz de Aslan. Venham todos. Está tudo resolvido. Ela renunciou ao direito que tinha ao sangue de Edmundo. Pela encosta ouviu-se um ruído, como se todos tivessem começado a respirar ao mesmo tempo. Foi um pipocar de opiniões. A feiticeira, com uma grande expressão de feroz alegria, já estava se afastando quando parou e disse: Mas quem me garante que a promessa será cumprida? Rá! Rugiu Aslan, erguendo-se do trono, e suas fauces ficaram escancaradas. Fauces são os dentes, tá? O rugido ribombeou. A feiticeira, atônita, agarrou a saia e fugiu, como se tivesse a vida em perigo. E esse é o final do nosso capítulo. O que será que vai acontecer no nosso próximo capítulo? Porque ela parecia muito feliz, né? Com uma expressão feroz de alegria, ela estava saindo. Ela deu uma parada, olhou para trás, mas falou assim, como é que eu sei que você vai cumprir com a sua promessa, Aslan? Aí Aslan ficou bravo e rugiu para ela, né? O que será que eles combinaram? Isso vocês vão descobrir no nosso próximo capítulo, tá bom? Beijo, eu espero vocês lá.